Boa tarde, a paz do Senhor. Nesta tarde eu trago aqui uma reflexão para a nossa vida, né? Que eu dei um título para essa reflexão e o título é: Por que devemos ter fé e não medo diante das tempestades que se levantam sobre nossas vidas? Então eu vou ler em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos. Ele quem? Jesus. Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, respondeu ao vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos e amados irmãos, eu vou lhe dizer: ninguém está isento de passar por algum tipo de tempestade, né? Nem mesmo os discípulos de Jesus. E ali eles estavam acostumados a pescar naquele mar, né? Que na verdade não era um mar, porque quando a gente fala sobre ali o mar da Galileia, a gente sabe que ali não era um mar que tinha ondas e tal, e nada disso, né? Mas se levantou uma tempestade ali, né? E eles ficaram com medo, com muito medo, né? E com um tom de censura, eles se dirigiram a Jesus, né? Mestre, não te importa que nós morramos, né? Na nossa vida, irmãos, às vezes levantam-se tempestades. Muitas vezes você vai no médico para fazer exames de rotina e descobre que tem algum problema, alguma doença que você não queria, não gostaria de ter. Muitas vezes um parente seu cai em drogas, em tempestuosa vida do crime e você não sabe o que fazer. Muitas vezes morre um parente da gente e a gente se levanta a tempestade, né? A gente fica com medo, sem saber o que fazer. A gente tem essa coisa, esse sentimento, essa fraqueza de ter medo das coisas, né? E aqui, durante a tempestade que se levantou, os discípulos ficaram apavorados. Nós ficamos apavorados quando se levanta uma tempestade sobre nossa vida. Nós não estamos acostumados. Nós não estamos preparados. Mas por que nós devemos ter fé e não medo, né? Ali os discípulos deveriam ter tido fé e não medo. Eles deveriam ter tido fé e não medo por 3 razões. Primeira razão, por causa da promessa. A promessa que Jesus fez ali. Preste atenção, ó. Jesus fala para eles, ó: Vamos para o outro lado. Jesus falou. Quando Jesus fala, acontece, porque não tem como Jesus falar e as coisas não acontecer. Sempre acontece. Segundo, porque Jesus estava com eles no barco. Por isso ele devia ter fé e não medo. E terceiro, Jesus, ele tem poder sobre a natureza.
Ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a sua própria criação. Por isso que eles deviam ter tido fé e não medo. Nós temos que ter fé e não medo. Eu tenho que ter fé e não medo. Por que, irmã Ivonete? Não importa, meu irmão, a tempestade que se levante na sua vida. Não importa que seja a tempestade da enfermidade, a tempestade da morte. Não importa que seja aquele seu parente que não quer nada com Deus. Não importa a tempestade, nós temos que lembrar. Nós estamos nesse barco que é o mundo, que é esse mundo tão tenebroso, este mundo tão sombrio. Mas nós temos que lembrar que Deus está aqui, Deus está conosco, Deus está no nosso barco, Ele está aqui, porque Ele nos prometeu que estaria aqui. Ele disse que estaria aqui, até o fim, não foi isso? Então, quando nós estivermos passando por alguma tempestade, e a gente olhar para os lados e ver os ventos fortes, as ondas, aquelas ondas que amedrontam, aquelas ondas que nos causam medo, nós temos que nos lembrar que Jesus, Ele está no barco. E nós temos que lembrar da promessa, porque Ele fez uma promessa para nós. No dia em que eu levantei a minha mão e aceitei a Jesus como meu Salvador, Salvador da minha vida, ali foi feita uma promessa para mim, que Ele estaria comigo todos os dias de minha vida, aleluias, glória a Deus, e que se eu permanecer firme até o fim, vamos estar com Ele no céu, morando com Ele na cidade santa, naquela linda cidade. A cidade é linda, mas nós devemos focar muito na cidade, nós temos que focar que nós vamos estar ali todos os dias com Deus. Deus vai estar todo dia com nós, nós vamos estar todo dia vendo a Jesus. Já imaginou isso? E Ele cuidando de nós. E nós cantando santo, santo, santo para Ele. Então, aqui nós vamos aprender hoje, quando Jesus Ele fala assim, aquieta-te, acalma-te. Ali se fez grande bonança. Por quê? Porque ali a criatura obedece ao comando da voz do Criador. Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a vida, sobre a minha, sobre a sua vida. Creia, meu irmão, Ele tem poder. Eu estou passando por uma enfermidade que é muito ruim. Me causa, às vezes, eu tenho crises, mas durante essas crises, eu estou sempre dizendo, Jesus está comigo, Jesus está no barco, Jesus está aqui, Ele não vai me abandonar, porque se levantou essa tempestade em minha vida. Porque também muitas das tempestades que se levantam em nossas vidas são para nós mudar, são para nós nos examinar, são para nós ver onde nós estamos errando. Então, vamos ler aqui o último versículo. E ali, quando o mar se acalma, quando tudo fica calmo, eles olham um para o outro e falam assim, ó, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos irmãos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o Jesus. Quem é este? É o meu Salvador. Quem é este? É o seu Salvador. Quem é este? É o Filho de Deus. Quem é este? É aquele que deu a vida por mim e por você. Quem é este? Ele é o sol da justiça. Ele é o nosso Salvador. Quem é este? Ele é aquele que nos dá a mão quando nós mais precisamos. É o Filho de Deus. É aquele que nos dá salvação. Glória a Deus e aleluia. Nós esperamos o dia da grande justiça. Aquele dia em que Deus
vai dizer basta a toda essa turbulência que é este mundo obscuro, este mundo tenebroso. Ele vai dizer basta para tudo isso. E nós estamos esperando, nós estamos aqui aguardando ansiosos para o dia em que Ele vai dizer basta, basta, basta para a guerra, basta para a fome, basta para esse mundo horrível. E nós vamos estar com Ele na glória. Eu creio nisso e você creia também. Se você estiver passando por alguma enfermidade como eu estou passando, se você estiver passando por algum tipo de tribulação na sua vida, se lembre, Ele está no barco, e se lembre da promessa. A promessa, quando Ele chegou do outro lado, lá em Gadara, quando eles chegaram lá, o que foi que aconteceu? Ele salvou a vida de uma pessoa que estava endemoniada, com uma legião de demônios, e fez o quê? E enviou ele à cidade dele como missionário. Deus, Ele vai dar vitória para mim e para você sobre essa tempestade que se levantou na nossa vida, a tempestade da enfermidade, a tempestade da depressão, a tempestade da ansiedade. Creia, somente creia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Jesus, por esta palavra.